Jesus, ele é o nosso intercessor lá no céu. E o Espírito Santo é o intercessor aqui na terra. E o Espírito Santo nos usa. Como assim? Ele usa os nossos lábios, o nosso corpo, como instrumento para interceder pelas coisas. Irmão, você tem que entender que Deus, ele procurou fazer isso. Que tudo que ele vai fazer, ele gosta ou deseja que tenha intercessão antes. Dá para eu te explicar isso, mas é mais ou menos assim, que aqui é a autoridade do homem aqui na terra. Ele deu a terra para o homem. E o homem tem que esboçar sua vontade. Percebeu? O Senhor é assim, olha, como você fosse arrendar um espaço para alguém. Você tem uma fazenda, um espaço, e você arrenda para alguém. Esse alguém vai pagar do arrendamento 10% da produção deles lá. Você entende? É isso. Você arrendou, você pode a hora que quiser ir lá e chutar. Não, quero que você plante milho, abacate. Você não. Não. Deixa ele lá. Se ele te procurar, você até fala: olha, o que você precisar aí, fala comigo. Que eu quero que você vá para frente. É isso. Mais ou menos isso, tá bom? Para você entender. Então, é necessário essa intercessão de nós para que haja uma intervenção de Deus. Isso não tira a soberania de Deus. Deus é soberano. Tanto é que ele aprove se sujeitar a isso para realizar a sua obra. Entende? E eu vou te colocar um fato, olha só. O Senhor levantou intercessores até mesmo quando Jesus estava vindo, naquele momento exato. Se você quiser, você pode abrir a sua Bíblia em Lucas 2. Eu vou citar, mas depois você pode ler. Lucas 2, do versículo 25 ao 38. Fala sobre Simeão e Ana. Então, quando Jesus Cristo nasceu ali, ele foi apresentado no templo. Se eu não me engano, 8 dias depois que ele foi feito, ou 7 dias depois da circuncisão. Aí ele foi levado no templo. E Simeão, ele era um homem comum, mas ele intercedia para que o Messias viesse. E o Espírito Santo falou no coração dele que ele não morreria sem que visse o Messias. Já era de idade. Se você parar para pensar, profetas, já estava na Escritura, nos profetas, a vinda de Jesus. Mas é aquele negócio, olha, Jesus, o Messias vem, o Messias. Tanto é que os doutores da época nem sabiam que era Jesus. Mataram até Jesus. E Simeão não. Ele queria para aquele momento. O Espírito Santo falou: você, antes de morrer, você vai ver o Messias. Você já imaginou esse cara? Desculpa aí, chamaram de... indo para o templo direto, orando: Senhor. Eu acho que ele ficava de olho numa criancinha, né? E levava uma criança, ele já... Quando foi Jesus, o Espírito Santo tocou no coração dele. Amém? O Senhor também levantou Ana. Era uma profetisa. Ela, com 7 anos de casada, ela ficou viúva. E estava há 84 anos viúva. Fiel a Deus. Dedicada única e exclusivamente à obra do Senhor. À intercessão, ao serviço do Senhor. E ela casou com Deus. E também o Senhor revelou para ela.
E quando ela viu também, os dois, né, viram, falaram e tal. Você entende? Até Jesus. Foi necessária uma intercessão. O Senhor levantou esses dois. É lógico que outros estavam também intercedendo a nação, mas teve duas pessoas específicas. E é fato que foi registrado na palavra. Não todos os livros, livro de Lucas, mas está registrado. Por que eu estou falando isso? Da importância de orarmos. Quer ver um outro fato? O profeta, mestre, Daniel. Lembra? Ele viu pelos livros que já estava se cumprindo o tempo do exílio, para o povo dele voltar à sua nação. Ele começou a interceder, a jejuar, a se humilhar, a confessar os pecados e tal. 21 dias, o Senhor manda um anjo para ele. É isso. E aconteceu. Já estava previsto e tal, mas o Senhor levantou um intercessor. São muitos casos assim, na nossa vida corrente, no dia a dia. O que eu quero dar ênfase aqui? Ao orar. Ore. Mulheres, orem pelos seus maridos. Maridos, orem pelas suas esposas. Se não tem, peça uma sábia. Peça jejum, uma sábia. Pede para Deus revelar. Mulheres também, um homem de Deus. Os dois, orem pelas crianças. Ore pelos amigos. Ore pela salvação. Ore. As coisas se movem pela oração. Tudo bem? Isso você tem que guardar no seu coração. Tá bom? Na verdade, a oração é a porta de entrada para o sobrenatural. Eu vou te dar até o título do livro, que eu estou quase acabando. Mas eu parei ele. Depois eu continuo. Oração, a porta de entrada para o sobrenatural. A mão de Deus se move quando alguém está orando. Tudo bem? Isso. Então, o primeiro ponto é não ser um filho de Deus, é um obstáculo tremendo, porque Deus não ouve a pecadores. Ponto. A primeira oração de um pecador é se arrepender perante Deus. E o povo gosta muito de pedir, né? Senhor, me ajuda nisso, me ajuda naquilo. Aí você vem para a igreja, a pessoa, ora por mim. Ah, ora você. Ora você. Então, irmão, Deus não ouve pecadores. Então é importante se achegar ao Senhor verdadeiramente. Segundo, mesmo sendo um filho de Deus, aceitou Jesus como Salvador. Tudo bem. E aí? Ter em seu coração pecados não confessados. O que eu coloquei no coração? No oculto. Secreto, sabe? Tudo bem? Então, a gente vai falar algumas coisas. Ok, olha, a pior coisa perante Deus é alguém saber que está errado e não se acertar perante Deus. Isso, na verdade, é uma das piores coisas perante o Senhor. Como assim? Alguém que sabe, o Espírito Santo falou, ou alguém falou claramente, e a pessoa está enganando, se enganando, sabe? Entendeu o que eu estou falando? Tipo assim, fingir que não é comigo. Uma pessoa sabe. Tudo bem? Isso é uma coisa, não é bom. Tudo bem? Tá. Então, tenha em seu coração pecados não confessados. Se você, caso, cometeu delito, seja lá o que foi e tal, e confessou verdadeiramente ao Senhor, está limpo o seu passado. É uma folha limpa.
O inimigo pode tentar te acusar, o Senhor fala, isso aí está justificado pelo sangue de Jesus. Tchau. Não tem como. Tudo bem? Por isso que é importante confessar. Amém. É necessário consultar o coração, baseado na palavra e direcionado pelo Espírito Santo. Então, irmãos, sempre você procura fazer isso. Senhor, tem algo que não está bem, não estou correto perante o Senhor? É fácil, é só você ir lá, pedir perdão ao Senhor, verdadeiramente andar na verdade. Só isso. Tudo bem? Tá, eu vou listar algumas coisas. Aí, de repente, mas eu sou frequentador da igreja, já aceitei a Jesus, fui batizado no Espírito Santo, de vez em quando prego, faço alguma coisinha aí e tal, sou do grupo de intercessão, sei lá, irmão, sei o que, o grupo de louvor, não sei, a gente vai falar algumas coisas e o Espírito Santo pode tocar em você, você chega e se acerta. Não precisa se expor, é você e Deus. Tá? Idolatria. Muitas das vezes a idolatria está lá em Êxodo 20. Depois você vê. Êxodo 20. Não farás para ti imagens de escultura, nem semelhança alguma que há no céu, na terra e embaixo da terra. Pois eu sou um Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais e dos filhos até a terceira e quarta geração, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam. Mas ele ainda aumenta mais um pouquinho. Não farás, não se encurvarás a ela e tal, não prestarás culto. Tudo bem? Porque só tem um Deus nessa terra que nós temos que nos curvar. Amém? É o Deus Pai, Todo-Poderoso. Mas essa idolatria, muitas das vezes não é um ídolozinho. Pode ser alguém. Tudo aquilo que está entre você e Deus, que você não vê Deus como prioridade único, é um ídolo, que vira um obstáculo. O dinheiro pode ser um ídolo. O dinheiro pode ser, pessoal. Não. Pode ser o Deus. Qual é o seu Deus? Muitas das vezes a pessoa ama tanta família, que a família pode ser um ídolo. É uma bênção, Deus habita na família, né? Mas o primeiro mandamento é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o seu entendimento. Se o homem não amar a Deus acima de qualquer coisa, ele está direcionando o amor dele errado. Tem que amar muito a família, tá, irmãos? Tem que se doar, tem que guardar, abençoar os filhos, mas debaixo da bênção de Deus, que é Deus que dá tudo. Deus da nossa vida, né? Pessoa não, se Deus, a pessoa não tem nem como amar, né? Então, nada mais inteligente de estar juntinho com Deus, né? O tempo todo. Não tem nem como amar a família. E muitas das vezes a pessoa, sabe, é tanta coisa para a família, irmão. Não é brincadeira, não. No dia e na hora que Deus deve ser honrado. É tanto dia, é tanta coisa, irmão. Mas não, eu vou entender. Eu vou fazer uma coisa, isso. Rapaz, eu queria ser Deus de 10 minutos. Eu queria falar, vai e não volta mais. Eu queria, mas Deus é bom demais. Aí eu volto. Não está certo. Entendeu, irmão? Irmão, a gente tem que dar honra a Deus com força, irmão. Muitas das vezes, a pessoa tem a oportunidade de mostrar para a família quem é Deus que você serve. A pessoa não está nem aí, irmão. Vamos fazer. Vamos. Aí, mas você não tem culto hoje? Mas outro domingo tem. Vou largar um churrasco desse? Glória a Deus, aleluia. A pessoa da tua frente está amando e tal, mas sabe o que ele está pensando? Isso aí é dos nossos, cara.
Se jogar uma cervejinha aqui, esse irmão vai voltar doidão ainda. Isso aí, mas aí, glória a Deus. É isso aí, irmão. Isso aí. Agora, se você se posicionar, eu duvido que a pessoa faça negócio domingo. Olha, você pode, ó, tem de manhã e tal. Então, esse horário é de Deus, não é meu. Eu estou intercedendo por você lá. Oh, não, mas a pessoa sente, irmão. O cara pode ser o que for, a pessoa já vai. O cara ali é meio. Na verdade, não é nem ele, irmão. São as trevas que vai saber que você não é de brincadeira. Que a gente não está brincando. Que a gente quer Deus. E é Deus. É isso. Sabe? A idolatria não é só o santo, não. Mas é também. Não é só a imagem. Muitas das vezes a pessoa tem até uma foto, uma coisa. É o seu coração. Tudo aquilo que captura o seu coração é um Deus para você. Tudo bem? Tá. Consultar horóscopo, leitura de mãos, querer saber o futuro. Ó, deixa eu te falar. Nosso futuro está nas mãos de Deus. Nosso passado está apagado. Nosso presente, a gente anda no caminho do Senhor. As trevas também. Todo homem, né, e tal, a pessoa fica curiosa. Ou do passado, querendo saber coisas do presente e o futuro. Temos que buscar o Senhor e pela palavra, pelo Espírito Santo. E não buscar adivinhadores. Não buscar agentes que não são de Deus para te conduzir. Tudo bem? E isso é abominável para o Senhor. E caso você fez, consultou no passado, peça perdão. Com relação até mesmo ao horóscopo, que a pessoa, não, eu sou isso, aquilo outro. Irmão, nós não somos guiados pelas estrelas, por período de nascimento, nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus, somos lavados pelo sangue do Cordeiro. Entendeu? Porque isso tudo é uma forma de dominação. Tudo mais. Então esquece isso. Não. Ah, mas eu andava assim, me consultava com relação. Pede perdão ao Senhor, em nome de Jesus, e tira isso da sua vida. Tá bom? Tudo bem. Ocultismo. Muitas das vezes foi no ocultismo, né? Ou coisas assim, sabe? Esse caminho aí, pede perdão ao Senhor. Tá bom? Cuidado também para você não ser um dominador e alguém que se submete à dominação de alguém. O Espírito Santo, ele não fica guiando a pessoa igual um cachorrinho, não. Ele toca no coração, ele é gentil. Então, cuidado. Até mesmo igrejas, líderes e tal, da onde que passou e tudo mais, pessoas com posição, que só vai fazer tal coisa, se a profetiza ou o profeta orar e tal. Você é livre, você tem que ser guiado pelo Espírito Santo e pela palavra. Simples assim. Não tem que ser controlado por ninguém. Por isso que a gente não fica controlando as pessoas. Não sei se você percebeu isso. A gente deixa as pessoas à vontade. Leia a palavra. A gente serve. E não controlar as pessoas. Isso não é de Deus. Você entende? Isso é uma prática até que não é cristã. É uma prática do ocultismo. Ou controlar, ou se submeter a isso. Tudo bem? Até muitos familiares também, muitas vezes a pessoa quer controlar. Cuidado. Que o Espírito Santo não faz assim. Certo? Fazer concerto ou aliança com alguma sociedade
que não é do Senhor, como está lá em Êxodo, não precisa abrir, Êxodo 23, 32, para não fazer aliança com os inimigos, né, com os inimigos que o Senhor mandou destruir lá da terra de Canaã. Então, é não fazer aliança. Algumas sociedades secretas aí e tal, né? Não sei. Então, cuidado com quem você está fazendo aliança. Com quem você, o grupo que você está. Então, tem que ser alguém, grupo que está buscando ao Senhor. Tudo bem? Você entendeu, né? Tem várias linhas aí que buscam seduzir as pessoas pelo que pode oferecer, alguns status e tal. Busca a Deus. Busca a Deus. Falta de perdão. Irmão, isso a gente vai ter que ler, ó. Marcos 11, 25. Marcos 11, 25. Diz assim: e quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Em outras palavras, Deus falou, ó, você está com um problema com alguém e tal, resolve com ele primeiro, depois falar comigo. Mais direto, resolve suas broncas primeiro aí, ó, perdoe e tal, depois falar comigo. Não venha atrapalhar minha ideia, não. Basicamente isso. Deus falando aqui, ó. É isso aí. Você entendeu? Não tem como, irmão. Ah, mas a pessoa me ofendeu, tal. Beleza. Aí Deus te fala, eu era para te fulminar, porque Jesus Cristo pagou o preço por você e você nem com a sua morte teria como pagar. Porque eu não aceito o sacrifício impuro. Então não tem nem como. Então só Jesus, que era puro, que fez o que fez. Então, por que isso não vai perdoar? Isso Deus falando para a pessoa. Quer ir para o inferno? Não. Então, enquanto você está vivo, perdoa aí. Aproveita essa oportunidade. É isso. Ó, vamos ver também Mateus 6, 14 e 15. Mateus 6, 14 e 15. Mateus 6 fala sobre o Pai Nosso e tal. Maravilhoso, né? Nós já falamos. Aí depois do amém, que é o 13, fala assim: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará as vossas. Se, porém, não perdoares aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Então, irmão, isso é muito sério. Isso é muito sério. Sabe por quê? Porque é assim, ó. Eu dou umas palestras aí de prevenção ao suicídio e tal, contando o meu testemunho em alguns lugares. E uma vez eu contei um testemunho de uma historinha figurada, né? De uma situação, aí o rapaz levantou e falou assim, sabe que aconteceu exatamente isso que o senhor falou? Com a minha... Aí ele falou com a pessoa, parente dele lá, que ele conhecia. Mas bem rápido, exemplo, trabalharam juntos e tal, papapá, né, crescendo o casalzinho, muito simples, dificuldade, e depois ele foi crescendo, passou num concurso, filharada, ela passando a roupa, fazendo as coisas dele e tal, estava numa posição muito boa, e agora, né, vai dar o melhor para a família? Não. Ele se envolveu com uma outra pessoa e tal, tá. Conclusão, aquela mulher que sofreu, né, não guardou aquilo no coração, não perdoou. Teve um mal, morreu. Pegou uma doença incurável para os homens, né? Nada para o Senhor. E morreu. Entende? E o outro ainda ficou, olha,
vivendo aí. Entende o que eu estou falando? Então, irmãos, perdoe. Faça bem para você. Porque aquele que não perdoa é entregue aos verdugos, que é chamado demônios atormentadores. Verdugos. É uma alusão àquele senhor, né? Está na Bíblia, né? Da parábola, que perdoou alguém uma dívida impagável. E o outro saiu todo feliz e tal. Aí tinha um outro aquele que foi perdoado, tinha um outro que devia para ele um dinheiro pagável. E ele foi rígido. Não, você vai me pagar e tal. Aí ele não pagou, então jogou ele na cadeia. Aí o outro poderoso lá ficou sabendo. Aí o cara jogou na cadeia e tal. Aí pegou esse outro e mandou para os verdugos. É isso, irmão. É isso. O reino espiritual, ele fica de olho. Não precisa colocar no jornal, não. Olha, fica... Tem coisa... Deus manda os seus anjos, tá? Mas as trevas também, irmão, fica de olho. Não é verdade? E olha a intenção do coração, fica ali, poxa, essa pessoa ali. Fica estudando a pessoa. Você viu o Big Brother, que negócio ali, né? Tem algumas câmeras que a pessoa vai lá no vaso e tal, não tem, né? Mas no reino espiritual, irmão, sabe até as pintas secretas que você tem. Sabe o negócio das pintas secretas? Olha só, é isso, irmão. Sabe tudo, fica estudando você 24 horas. Por isso que o momento para você mostrar mais força é quando você está sozinho. Você chega e fala, eu vou ser fiel, tá? Você está sozinho? Não, irmão. O reino espiritual está te olhando. Você pode levar uma coisa que não é sua, não quero, não. Não quero, leva ali. Eu quero o que é meu. Pô, está sozinho, é impossível descobrir. É você que pensa. Percebeu? Você tem que entender isso. Em nome de Jesus. Então, a falta de perdão é o pior negócio que tem. Tá, irmão? Eu tenho até pena da pessoa que não perdoa. É um coitado ou coitada. Porque vai dormir mal, e se não perdoar logo, vai se lascar. Mas ele foi vítima, ela que fez isso, ou ele que fez, alguém fez. Mas não perdoou. Está na palavra. Entendeu? Então perdoe, mesmo que alguém fez algo contra você, perdoe. De coração. Aí é a pessoa e Deus. Se a pessoa vai receber o seu perdão, se não vai, é outra história. Se livra disso logo. Entende? Isso é muito importante. Mas você é o que ofendeu a pessoa. Vai lá e pede perdão. Acabou, irmão. Não tem problema. Tem um coração perdoador. Tem um coração. Esse é o coração de Deus. Não é bobo. Você está sendo bobo, está sendo covarde. Não, irmão. Pelo contrário. Tá bom? Amém. Amém. Olha, Deus nos promete nos libertar dos nossos inimigos. Isso é Êxodo 23, 22. Por que eu estou falando isso? Ele deu essa mensagem para o povo de Israel. Vou te libertar dos inimigos e tal. Fala bem isso. E também o Senhor vai amaldiçoar quem nos amaldiçoa. Como está em Gênesis 12, 3. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. A bênção de Abraão. De ti serão benditas todas as famílias da terra. Se tu uma bênção. Eu tenho essa bênção de Abraão.
Então, até a pessoa que fala de você, tá lá, tá. Ih, irmão, pede até para Deus abençoar a pessoa. Porque eu tenho a bênção de Abraão. Entendeu? Bênção, né? Mas o que eu quero dizer? É necessário não sermos amigos do pecado e nem dos agentes que promovem esse mal. Se você ama e pratica o pecado, fica lá com dozinha do mal e tal, como é que o Senhor vai te libertar? Não vai. Ele vai te libertar dos seus inimigos. Você tem que falar: eu detesto o mal, eu detesto o pecado, eu não quero o pecado na minha vida. A pessoa passa um tempo, pede perdão ao Senhor e tal, e volta, comete o mesmo pecado. Então, você está amiguinho desse pecado. Sabe quando você vai ser liberto? Nunca desse jeito. Você tem que se posicionar. Não quero saber disso. Amém? Porque o Senhor prometeu, vai nos libertar dos nossos inimigos e não dos amigos. Amém? Pensamentos negativos também é um obstáculo forte e é um pecado. A pessoa tudo pensa só negativamente. Nada dá. Tudo, sabe? É aquela pessoa do contra. Você está aqui num projeto, mas já pode acontecer outra coisa. Não sei o que. Nada. Pensamento também de morte. A pessoa tem pensamentos de morte. Olha que isso é um perigo. Tem que recitar lá o Salmo 119, 17. Não morrerei, mas viverei para proclamar as maravilhas do meu rei. Ingratidão. Ingratidão, irmãos, também é forte, é um pecado. Eu estou jogando alguns pecados. Olha, ingratidão, ele é um pecado muito grave, porque ingratidão gera a murmuração. E a murmuração é o que levou o povo de Israel não entrar à terra prometida. E também eles ficaram 40 anos andando no deserto e todos morreram. Só entrou Josué e Calebe. Então, a ingratidão gera a murmuração. E a murmuração gera a morte, o juízo de Deus. Deus, quer ver, Deus, nós somos deusezinhos pequenos de nós mesmos, né? Você gosta de estar do lado de alguém que só reclama? Olha que vai ter. Irmão, não dá, irmão. Agora, vamos melhorar. Aí você faz tudo para essa pessoa. Faz tudo, dá tudo. E a pessoa reclama. É o que Deus faz com a gente. Dá tudo. E só reclama. Não vê uma coisa boa. Tudo tá. Eu digo para você, uma das coisas que me irrita é isso. A pessoa não ter gratidão do que Deus fez, do que Deus dá. Ainda mais pelo meu histórico. Tudo que eu passei, a dificuldade, eu sei o que é uma vida de dificuldade. Eu fui grato e sou grato ao Senhor. Amém? Até no meu serviço eu era até muito duro com alguns que reclamavam muito. Eu era muito duro. Eu digo que até com amigos, companheiros. Para reclamar perto de mim, irmão, podia estar na lama. Se ele reclamasse, eu ia jogar mais lama na cabeça dele. Entende? Por quê? Porque é assim, irmão. Só de estar vivo você tem que agradecer a Deus. E a murmuração é o reflexo da ingratidão em sua pleno exercício. Anula a fé. Você tem um pouco de fé, acabou, de tanto ficar murmurando, reclamando. Então, é tão abominável para Deus que ele simplesmente matou todo mundo. Tudo bem? Então, irmão, acorda de manhã, agradece a Deus. Pai, obrigado pela noite de descanso, obrigado por isso, obrigado por aquilo. Tudo bem?
Veja o que você pode agradecer. Tenha um coração grato. Também um outro ponto é não ser justo diante de Deus. Tiago 5,16. Tiago 5,16. Hebreus, Tiago. Confessai as vossas culpas. Em outra versão, né? Os vossos pecados uns aos outros. E orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo vale muito em seus efeitos. Então, olha só que interessante. Quando nós oramos um pelo outro, nós esquecemos de nós mesmos e buscamos a necessidade do outro. Isso é agradável perante Deus. Temos aqui intercessão. Toda sexta-feira, a partir das 19h30. É muito bom. Venha. Também antes do culto, às 5h. Você pode vir antes, ou na sua casa, no dia a dia. Mas é bom orar um pelos outros, você interceder. Você mesmo, no seu secreto, vai orando pelo irmão, aquele que você sente que está faltando um pouco. Ocupe a posição de intercessor, porque isso gera cura. Amém? Gera cura. Mas eu quero ressaltar isso, né? Oração de um justo. Então, tem que ser justo. O que é justo? Aquele que foi justificado. Teve transgressões, teve pecados, erros e tal, mas foram confessados, ele está limpo. Entendeu? Ele é justo perante Deus. Então, temos que ser justos. Amém? Não ser justo, a pessoa está com pecados aí. Está com erro, mas a pessoa fala, mas todo mundo não é pecador, eu sou pecador. Irmão, toma vergonha na cara. Seja homem e se posiciona para Deus. Simples assim. Não é pecador, então vai sair se prostituindo, vai sair roubando, vai sair, ué. É isso que você quer? Seja homem. Anda na linha reta. Simples assim. Faça o que é correto. E as mulheres, sejam mulheres, mulheres de Deus. Homem, homem de Deus. Não é andar de forma larga. Não é isso que Deus quer, não, irmão. Não é verdade? Aqui não tem nenhuma criança. Tá bom? Então, seja justo perante Deus. E ora mesmo assim ao Senhor, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho correto. O que eu estou errando, Senhor? Fala comigo que eu vou consertar agora. É isso, irmão. Pronto. E se humilha mesmo, que o Senhor vai te exaltar. Tudo bem. Mas estão falando de mim, então, irmão, deixa falar, irmão. Eu quero saber o que Deus fala de você. O Senhor conhece os que lhe pertencem. Não é verdade? Tudo bem. Encobrir as suas transgressões é o motivo de não prosperidade vinda de Deus. O remédio é confessar e deixar para alcançar misericórdia, o perdão dos pecados. Isso está em Provérbios 28:13. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas aquele que as confessa e deixa encontrará misericórdia. Irmão, esse versículo fala tudo. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará. É aquele que guarda no coração. Ninguém viu. Minha mulher não está sabendo, meu marido.
Ninguém. Não. Aí faz uma coisinha errada aqui, outra ali, tá ali. Não vai prosperar, irmão. Vai ser pego. As trevas, qualquer hora, vai colocar isso na luz. Aqui, ó, o cara lá. Tá vendo? Não vai prosperar. Quer prosperar? Confessa e deixa. Confessa ao Senhor de coração e deixa. Mostra para todo mundo. O pastor, o líder, fulano de tal, é o outro que... Todo mundo, irmão. Quando? Sempre. Sempre. Pronto. Tudo bem. Aí o ponto 3. Não ter fé. Então, não ter fé também prejudica muito, é um obstáculo tremendo à oração. É o pecado da incredulidade. Isso está em Hebreus, se você puder abrir, é bom. Hebreus 3, versículo 12 e 13. Hebreus 3, 12 e 13. Ó, vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para que se aparte do Deus vivo. Essa parte infiel também quer dizer de incredulidade, tá? Antes, exortai-vos uns aos outros, todos os dias, durante o tempo que chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do vosso pecado. Então, a incredulidade é um pecado. Mas o que é incredulidade? Não crer, não ter fé em Deus, não crer na palavra de Deus. Amém? E como é que vem a fé? A fé é Romanos 10, 17. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Eu tenho que ler a palavra, eu tenho que ouvir áudios, eu tenho que ouvir boas ministrações, eu tenho que estudar, eu tenho que falar. Aí vai aumentar a sua fé. Creia no que Deus fala e não no que você acha, o que você pensa, o que o outro pensa. Não, o que Deus fala é isso? Eu vou crer nisso. Pronto. Entende? Amém. Então, não saber dos seus direitos em Cristo Jesus. Então, a falta de entendimento, de fé na palavra, gera isso, ó, não saber os seus direitos em Cristo Jesus. Isso prejudica muito na oração. A pessoa está sempre de pires na mão, não tem autoridade para reivindicar a bênção, para orar, não sabe os seus direitos. Então, tem que saber os seus direitos para poder decretar a bênção, né, para a sua vida aí. Amém? Achar que tudo vem de Deus. Daí, não se levanta contra alguma situação, que é até ruim. Então, a pessoa pensa assim, até muitas coisas ruins que acontecem, acha que veio de Deus. Não, que Deus está controlando tudo. Espera aí, irmão. Tem gente fazendo isso, fazendo aquilo outro, vai falar que isso é de Deus? Não é de Deus, irmão. Não é de Deus. Se fosse assim, Deus fazia assim, todo mundo ia para o céu e, né, acabou a terra. Não, irmão. As pessoas têm livre-arbítrio. A pessoa vai fazer o que ela quiser. Vai adorar Deus se quiser. Deus nunca falou, não, você vai me adorar. Não, irmão. Está bem. Então, a gente tem que analisar o que é de Deus e o que não é, qual é a vontade de Deus ou não, conforme a palavra, com a direção do Espírito Santo, e orarmos segundo a vontade de Deus. Por isso que é importante ter um entendimento, senão a pessoa acha que tudo é de Deus. Ela fica dando glória a tudo. Que, na verdade, foi as trevas que moveram aí, pela falta de entendimento dela, e ela joga na conta de Deus ainda.
Não é bem assim não, irmão. Mas tudo bem. Ó, falar palavras que anulam a oração, palavras negativas sem fé. De repente a pessoa orou, recebeu uma oração poderosa e tal. Glória a Deus. Seja curado. Amém, estou curado e tal. Só vai, passa 1 ou 2 dias, olha, senti uma dor, não fui curado, é nada mesmo, mas essa dor sempre... Espera aí, irmão. Se orou, batalha na fé, continue orando, mas com fé, cuidado. Então não fale coisas que vai anular a sua oração. Então cuidado bem com a palavra, tá? Com palavras negativas. Isso prejudica muito a nossa oração, a nossa intercessão com o Senhor. Orar errado. Não ser também perseverante na oração. Orar errado é você, como eu estou falando, até se conformar com a situação e não repreender o mal, não assumir a sua posição em Cristo Jesus. E muitos se conformam com tudo. Também é importante perseverar em oração. Muitos pensam, fez uma oração, acabou e tal. Não, peraí, você pode continuar. Vai orando. Até que o Senhor vai confirmar no seu coração que você ganhou aquilo. Pode acontecer. Se for uma vez, tudo bem. Mas você tem oração incessante em cima daquilo. Amém? Você pode também orar numa situação e depois só ir agradecendo. Tudo bem. Irmãos, a oração é necessário a prática. E essa prática é diária. Gera uma intimidade. Tá bom? Não confiar no suplemento de Deus e nas promessas referentes aos dízimos e às ofertas. Reter o que é do Senhor. Irmão, isso é uma tremenda falta de fé. Fé também de não colocar Deus como prioridade. Obviamente, isso é um... Como tudo, irmão. É uma atitude pessoal de cada um. A pessoa e Deus. Mas reflete muita coisa. Reflete o amor que a pessoa tem para com Deus. A prioridade que ela dá para Deus. E até a administração da sua vida. E eu vou dizer para você, eu vou abrir meu coração, eu falei isso só para a Elma. Eu estava meditando sobre isso, né? Sobre os dízimos e ofertas e tal. Não da igreja específica, da palavra, né? E Deus me... Foi quase que... Vou falar, o dia foi muito claro para mim, né? Falou, olha Judas. Olha Judas. Judas administrava, ele era o tesoureiro do Senhor Jesus. Como Jesus Cristo tem a atividade dele, falou, Judas, cuida disso aí. Confiou nele. Mas Judas, isso Deus ministrando no meu coração, tinha 2 sacolinhas. Uma de Deus, de Jesus, que ele tinha que administrar, e a outra dele. Queria comprar as coisinhas dele, não é verdade? Mas ele pegava, entrava um valor e tal, ele, ao invés de colocar na sacolinha de Deus, de Jesus, ele jogava para ele. Tá tentando aí, se apropriava. E Jesus, ele confiava em Judas. E não assim denunciou ele, deixou ele. Deixou ele. Talvez numa intenção dele cair em si e ele se posicionar. Mas ele cada vez mais entrou nisso. Até que um ponto o inimigo entrou no coração dele. E ele estava dominado de uma forma tão grande pelo dinheiro que vendeu Jesus. Traiu Jesus pelo dinheiro. E era um dinheiro bom, irmão.
Você viu o trabalho do inimigo? Vai levando. E essa área é uma das áreas mais colocadas na mídia e tudo mais, para a pessoa não investir. Na verdade, irmão, não devolver aquilo que é do Senhor. E tem gente, irmão, fugido de igreja até hoje, com medo de dar dízimo e oferta. Gente correndo até hoje. Não quero saber, não. Isso é uma bênção, irmão. Foi uma bênção na minha vida. Porque é um engano. O inimigo coloca isso como um fardo, como um peso. Isso não é nada, irmão. Deus pode dar muito mais. E dá. Eu sei de onde que eu vim. Eu sei. O que eu tenho e o que eu terei. Eu tiro as minhas primícias para o Senhor. Não é o resto, não. O resto, não, irmão. A primeira coisa vai para o Senhor. A gente vai lançar as músicas aqui, né? A minha primeira música, toda a renda é para o Senhor. Sempre, sempre. Tudo que entrar da minha autoria, a primeira é a primícia. Pode entrar 10 reais ou 10 milhões. Ninguém toca. É de Deus. Eu sou um homem de palavra. Só isso, irmãos, tem uma repercussão espiritual muito grande. A pessoa apenas, ninguém está vendo aqui, irmão. Poxa, vou dar R$1.000. É muito dinheiro, né? É, irmão. É, mas e quanto você ganhou? Quanto Deus te deu? Quanto? Mas Judas, ele resolveu segurar um pouco na sua sacolinha. Cada um de nós tem 2 sacolinhas. Uma nossa e a outra do Senhor, que Ele confia em cada um de nós. Está te olhando. Irmão, por isso que eu trabalho de forma voluntária para o Senhor. Olha, se a pessoa resolvesse me pagar muito, muito para ser pastor, eu não queria, irmão. Eu não quero. Eu quero ter força para falar isso aí que eu estou falando, olhando para vocês. Sem nenhuma intenção. Sem nenhuma intenção. Mas isso é muito forte a nível espiritual. Se não fosse, as trevas não iam investir tanto nisso. Lembra uma coisa? Judas ficou até bem de vida. Que ele pegou uma grana boa. Mas olha o fim dele. Então, se a pessoa, muitas das vezes, não for fiel, ela pode ficar até com mais dinheiro. Mas não vai ter um bom fim. Percebeu? Muitos falam assim, não, você tem que dar por amor, vontade. Sim, tem que dar por amor e vontade, né? É sim. Você tem que ser fiel à palavra de Deus. A gente tem que ser fiel. Não é por amor e vontade, não. É por obediência. E por amor. Isso tem muita coisa envolvida, irmãos. A nível espiritual. Tá? Então, reter isso daí é complicado, tá? Quarto, irmão, perdi algo fora da vontade de Deus. Tiago 4, 3 e 4. Acho que eu nem separei isso aqui. Tiago 4, 3 e 4. Pedis e não recebeis, porque pedis mal para o gastardes em vossos deleites, adúlteros e adúlteras. Não sabeis que vós,
Que não sabeis que vós, que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então, é pedir só para os seus caprichos. A pessoa que não pede as coisas espirituais, que não pede a salvação da outra pessoa, que não pede, para quê? Para amontoar dinheiro? Depois morrer vai ficar tudo aí? Vamos rasgar o verbo aqui. Ó. Mais dinheiro para quê? Para depois morrer ficar aí? Tudo para os filhos e para a filha? Você não pensa no próximo. Você não pensa nos necessitados. Nos aflitos. Na obra de Deus. Na obra de Deus, irmão. Investir na obra de Deus. É a melhor ação social que tem. Arrancar as pessoas do inferno e apresentar ao Deus todo-soberano. Irmão, vou dizer uma coisa para você. A igreja está num momento caixa alta. Não está precisando de recurso não, irmão. Graças a Deus. Todo mundo está falando de dízimo porque está. Não, irmão. Pelo contrário. A gente tem para ajudar a dar, não é emprestar não, para dar. Eu estou falando por amor. Pela palavra de Deus. O Senhor falou por falar, eu vou falar, irmão. Não foge, não. Amém? Então, pedir algo fora da vontade de Deus, coisa só material. Olha o coração. Então, nosso coração tem que estar alinhado com Deus. Aí você pede as coisas do Senhor, o próximo, a sua família, salvação de vidas. Sabe? Cuidado que você pede. E eu vou parar por aqui. Aí, na próxima, a gente vai falar sobre ter uma motivação correta, né, diante de Deus e tudo mais. Amém? Irmãos, essas coisas é para a gente rever. A área de finança, na área sexual, de pornografia, essas coisas de tal, da vista, também é muito bombardeada. Na área de poder, olha, então, se há uma investida forte nisso, que isso é muito importante. Na família. Deus está interessado nisso. Mas não é porque muitos não fazem a coisa correta, que depois a gente vai tratar disso, que você está autorizado a não fazer aquilo que Deus mandou, irmão. Não, ninguém vai se justificar colocando o erro dos outros, irmão. Se eu estou errado alguma coisa, fala comigo. Pode falar. Nessa área, é difícil, hein? Aqui não, irmão. Aqui é benção. Se eu falar, olha, as pessoas que foram socorridas aqui, abençoadas, a gente nem sai hoje à noite aqui. Só de testemunho. Nós somos uma igreja abençoada, próspera, que socorre verdadeiramente. Então, você está debaixo dessa bênção. Se envolva e dê de coração. Aqui até mesmo você pode fiscalizar cada recurso que a gente faz na assembleia e abre todas as contas para você fiscalizar tudo. Amém? Isso é importante. Não deixe o inimigo te capturar o seu coração, porque isso é bênção para você, para sua família. Isso é autoridade. Mais ou menos assim, irmão. Você vai falar com alguém que você está devendo? Como é que a pessoa vai orar devendo a Deus? Já imaginou, irmão? Eu querendo ir. Aí Deus fala, poxa, irmão, eu fiz um arrendamento aí, você... Percebeu? Mais ou menos isso. Amém. Glória a Deus. Vamos ficar de pé em nome de Jesus? Ô Fran e Nelson, pega lá os elementos, por favor.
Ó, se você voltar domingo que vem, que você é corajoso, hein? Foge não. Amém. O Senhor, Ele te ama. Ele quer te prosperar tremendamente. Amém? Isso é bênção, irmãos. O inimigo, ele na verdade, ele treme quando alguém é fiel ao Senhor. Ele treme. Você seja fiel e ensine os seus filhos a serem fiéis. É o melhor que você faz. É o melhor que você faz. Você viu a minha filha testemunha? Não combinei com ela, não. Ela falou, olha, eu faço isso. Ó. São prósperos. Eles não são prósperos. Eles são muito prósperos. Hiper prósperos. Em todas as áreas. Não é só dinheiro, não, irmão. Dinheiro. Irmão. Deus quer te abençoar. Deus quer te abençoar. Vamos orar pelos elementos, passar por esse momento da ceia maravilhosa. Pai querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, nós apresentamos a Deus esse pão, esse suco de uva, representando o corpo santo, puro, imaculado de nosso Senhor Jesus. E esse suco representando o sangue precioso que Ele derramou por nós, ó Pai. Venha, ó Pai, estar conosco nesse momento. E que em nome de Jesus nós possamos firmar mais uma aliança com o Senhor através do corpo e do sangue de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Esteja sim, irmãos, pode distribuir. Nesse momento de reflexão, sabe? São pequenos minutos, um momento curto, mas que pode resolver muita coisa na sua vida, na eternidade. Eu peço às crianças que vão participar aqui, que participem, mas fiquem bem reverentes, tá? E eu lembro também as crianças que participam aqui na ceia, vocês são bem-vindas, mas ficam até acabar o culto agora. Não vai acabar, tomar os elementos e sair correndo, não. Tá bom? Então, não quero que ninguém saia depois. Vocês vão ficar agora até o final. Ouvir a ministração, as orações, vão ficar quietinhas com os pais aí. Porque isso é uma honra. Participar da Santa Ceia do Senhor. Eu profetizo que vocês sempre estarão em aliança com Deus. Sempre estarão na casa do Senhor. Que vocês, crianças, serão prósperas. Serão homens e mulheres de Deus. Poderosas na terra. Mas é importante terem reverência na casa de Deus. Amém? Glória a Deus. Amém. Vai falando com Deus aí no secreto, vai, irmão. Vai falando com o Senhor. Ó Pai, nós entramos na sua presença, santa presença. Te pedimos perdão por todo e qualquer pensamento, atitudes. Ó Senhor, são tantas qualidades de pecados, situações, incredulidades, murmuração, infidelidades para com o Senhor, para com a tua obra, para com aquilo que o Senhor designou, para que nós pudéssemos investir. Ó Pai,
nos perdoe em nome de Jesus. E eu, Pai, como líder dessa igreja, eu peço ao Senhor que Teu Espírito Santo possa dar luz a cada um para serem fiéis a Ti, para serem fiéis às suas esposas, as esposas aos seus maridos, para serem homens e mulheres de Deus trabalhadoras, mulheres que cuidam bem dos seus filhos, homens que liderem sua casa com autoridade e amor. Ó Pai, venha abençoar a todos em nome de Jesus. Abençoe os lares, que haja prosperidade no nosso meio. Pai, eu peço ao Senhor, que mesmo aqueles que ainda são infiéis, por situações, por dívidas, por falta de entendimento, ó Pai, derrame a bênção do Senhor na vida deles, na família, e que Teu Espírito possa convencê-los de fazer aquilo que o Senhor deseja. Mas, ó Pai, que todos venham fazer de uma forma voluntária, de coração a Ti. Como também, ó Pai, falarmos não para o pecado. Todo e qualquer pecado, Pai, nós não queremos na nossa vida. Ó Senhor, nos livre de cair. Nos livre, ó Pai. Nos livre de toda tentação, de todo pecado. Em nome de Jesus. Nós Te amamos e Te adoramos. Espírito Santo, trabalha em cada coração. Ó Pai, eu quero ver cada pessoa saindo daqui puro, limpo, sem nada, justos perante o Senhor. Ah, meu irmão, eu sei que o Espírito de Deus, de quem eu sou e sirvo, falou contigo. Não endureça o seu coração. Se humilhe perante o Deus vivo, que Ele vai te exaltar. Se humilhe perante o Senhor. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Não seja controlado pelo inimigo, pelo pecado. Confesse o Senhor e toda a força do inimigo acabará, sairá. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Nós Te louvamos, ó Pai, nós Te adoramos. Nós queremos, ó Pai, cada vez mais uma igreja segundo o coração do Senhor. Ó Pai, venha levantar homens e mulheres que Te amam, ó Pai, cada vez mais, na autoridade do nome de Jesus. Em João 12, 24, Jesus falou: na verdade vos digo, que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Nós temos que morrer para nós mesmos, para o mundo, para a carnalidade, para a avareza, tirar esses deuses e nos mirarmos unicamente no Senhor. Jesus nos resgatou das mãos das trevas, do domínio do pecado. Agora não somos mais escravos do pecado. Não andamos mais na carne, mas no Espírito. Somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. E o Senhor Jesus falou: olha, quando vocês se reunirem, vocês vão se lembrar do meu sacrifício.